Irmãos, paz e graça, é com imenso prazer que o quadro Quem Pergunta Quer Saber traz mais uma pergunta nessa semana. E a pergunta do nosso irmão que nos acompanha aí no Facebook é a seguinte: as escrituras podem ser interpretadas por homens? É com imenso prazer, amado, que mais essa pergunta é respondida muito rapidamente por causa do nosso tempo, mas eu peço a vocês que tomem suas escrituras no livro do Gálatas, capítulo 1, versículo 6, nós vamos fazer uma leitura e que peço que vocês acompanhem, porque Paulo fala de um segundo evangelho. Então, a gente vai observar as escrituras, porque João 17 diz que ela é a regra de fé. Amém? Ok. Ele diz, ao verso 6, admiro-me que tão depressa, estáis passando daquele que vos chamou na graça do Messias para outro evangelho. Então, Paulo alerta ali aos Gálatas, porque eles estavam indo atrás de outras doutrinas. A doutrina, amigos, que temos que perseverar, a doutrina dos apóstolos. Ele diz no verso 12, capítulo 1, verso 12, ele diz, não recebi de homem algum, nem aprendi, mas eu recebi pela revelação do próprio Messias. Quem tem que nos revelar algo é a palavra de Deus, porque ela não precisa de interpretação humana. Se vocês lerem o contexto de Gálatas capítulo 1, você vai perceber que nem os anjos, Paulo diz, que venha pregar um outro evangelho, a gente não deve aceitar. Porque esse é o evangelho que nos trouxe o Messias, nos 4 evangelhos ali, e que na nova aliança a gente toma posse dele. Você vai ver ali no livro de Hebreus capítulo 9, verso 15 ao 17, nós somos herdeiros, porque quando ele morre se começa o Novo Testamento. E os apóstolos ali nos faz a leitura. Então Paulo nos faz também uma recomendação que está no livro de Romanos, capítulo 16 e verso 17. Ele nos faz um apelo nessa manhã. Rogo-vos, irmãos, que noteis e que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele. Pois é, se você vê alguém pregando algo que não seja bíblico, com as suas próprias interpretações, afaste-se deles. Porque essa doutrina não é bíblica. Porque, lembre-se, amigos, as escrituras nos dão uma regra para a leitura. Isaías 28, verso 10, ele diz, um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Linha sobre linha, regra sobre regra, sempre fazendo das escrituras seu auto-intérprete, porque ela não pode em nenhum momento ser interpretada por homens. Ele fala da casa dividida, do reino dividido, não é? Então esse reino dividido ele não subsiste. O Filho veio trazer, amigos, o reino dos céus. Esse reino está dividido em várias partes. Então, de hipótese nenhuma, o remanescente deve se aliar, de hipótese alguma, com aqueles que pervertem o evangelho, em benefício próprio, não é? Mas que nessa manhã a gente possa sempre buscar as escrituras como regra de fé. A palavra ela não pode ser vendida, ela não pode ser trazida ao bel prazer humano. Então, que possamos, ser salvos pela graça. Porque em Romanos, capítulo 11, a gente vê claramente ele dizendo que quem sustenta os ramos é a raiz. A raiz de Davi é o Messias. Então, de hipótese nenhuma, ninguém pode dizer que vai pregar para os judeus, nem os judeus pregar para nós, porque quem sustenta ambos é a raiz. Então, se a raiz é o Filho de Deus, que possamos ser sustentados por ele. Então, sustentado pela sua palavra.
e que possamos nos manter firmes, porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de homens, é dom de Deus. Bom dia, paz e a graça.